Ok, ok! Salve, salve investidores, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, enfim, para mais um dia, mais um vídeo, falar sobre esse mercado cripto que, é claro, não para de nos surpreender. Bitcoin retoma acima dos 119 mil dólares. Ethereum continua forte e explosivo, né? Segundo alguns analistas de mercado, essa explosão do Ethereum pode sim resultar em uma nova onda de alta para as altcoins. Então, nesse vídeo vamos entender tudo o que está acontecendo, essa correlação de Bitcoin e Ethereum, ou seja, Ethereum ganhando força frente ao Bitcoin e altcoins também disparando. É a famosa alt season e pelo jeito a alt season está batendo na porta. Bom, então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Rui Rodrigues, analista de Bitcoin e criptomoedas. Vamos lá, né? Já vou compartilhar com vocês aqui a minha tela simultânea, tá? Já chega participando com o seu like também, que é muito importante. E eu quero iniciar sempre, né, passando uma visão aqui para vocês sobre o Bitcoin, que ele acaba sendo o nosso índice de mercado, tá certo, pessoal? Bom, o que a gente começa a observar? Desde que o Bitcoin testou essa região aqui dos seus 111, 112 mil dólares, né, ele teve uma forte rejeição de fundo. No mesmo instante já começou a entrar pressão compradora. Muitos acreditavam que o Ethereum poderia, aliás, que o Bitcoin poderia ficar nessa região de 12 mil por mais tempo, e como a gente viu, foi algo muito rápido, foi apenas um teste, validando, né, esse topo anterior, tá? E é aquela regrinha que eu falo sempre para vocês: quando o ativo volta a testar uma região de topo anterior e já entra a compra de imediato, então isso mostra que o mercado tem muito interesse de continuar subindo, podemos dizer assim, tá? A mesma coisa aconteceu aqui, tá? Quando o Bitcoin rompeu a região dos níveis de preço 97 mil dólares, lá no dia 8 de maio, bateu o topo aqui de 111 mil, quase 112, tá? E depois disso vimos o reteste na região de 97 mil dólares, lá no dia 23, 22, tá? Ou seja, lá já no finalzinho do mês de junho, podemos dizer assim. Tá certo, pessoal? Então foi o último teste, depois o ativo voltou a subir muito forte, né? A mesma coisa pode ter já acontecido aqui com o teste de Bitcoin nessa casa aqui dos seus 111 mil dólares, tá? Ele validou o suporte, tá, anterior, tá? Que no caso a resistência do passado se tornou um suporte, da mesma forma que ele fez aqui. Com esse teste de 97 mil, ele validou o suporte, tá? Que antigamente era uma resistência. Então hoje a principal região de resistência do Bitcoin está sendo essa casa dos níveis de preço de 121 a 122 mil dólares. No curtíssimo prazo, o Bitcoin segue ganhando muita força, tá, pessoal? O que a gente pode observar aqui? O RSI do Bitcoin, ele, né, brevemente, tá, esteve em um território de força vendedora, tá? Veio testar essa região, né, de 40 pontos, que é uma região que vem sendo respeitada, tá, no gráfico diário, ou seja, no RSI diário do Bitcoin. Com essa retomada acima dos níveis, vamos lá, de 116 mil dólares, lá no dia 7 de agosto, o Bitcoin mais uma vez, tá, ficou, vamos lá, favorável para uma continuação de alta. Ou seja, a perspectiva é maior para a continuação de alta e hoje existe sim volume para segurar o preço do Bitcoin. O que eu venho dizendo para vocês é que estava faltando aquele volume agressivo, mas a gente pode observar que pelo menos nos últimos 3 dias, tá, o volume melhorou muito, tá, para compra. Ontem teve ali um dia típico de movimentação, de manipulação, tá? Bitcoin voltou a subir, testou aqui a região dos 122 mil, já recuou e fechou, né, praticamente aqui a 119.300. E hoje, né, o Bitcoin mais uma vez ganha força, tá? Outra coisa que vem chamando muita atenção, e para quem gosta de altcoin como a gente, né, quem busca oportunidade no mercado, né, deve olhar obviamente para o Ethereum, que está conquistando um rompimento muito importante, tá? Desse topo, tá, recente, que foi essa região de 3.900, tá? Então, basicamente, o que a gente pode ver aqui no Bitcoin? O Ethereum, ele tomou a frente. O que, por exemplo, deve acontecer no futuro aqui para o Bitcoin, para que ele continue, né, em alta forte, para que ele possa estar entregando resultado? O Bitcoin precisa fazer isso aqui, tá, pessoal? Olha só. Então, a gente tem que ver o mesmo rompimento que o Ethereum fez, tá? Que o Ethereum já confirmou para a gente. Ou seja, o rompimento da região de resistência 122 mil, expansão, consolidação, tá? Para que depois ele continue subindo. E o Ethereum já está fazendo isso. Olha só que interessante. É basicamente o mesmo gráfico. Ó. Esse é o gráfico de Bitcoin. Note que o Bitcoin também passou esse período de consolidação, tá?
e o Ethereum também, tá? Mas, nesse caso, o Ethereum já foi, né, já rompeu o topo recente e segue aqui, né, com possibilidade de continuação de alta forte, enquanto o Bitcoin ainda está na acumulação. Porém, isso não está sendo ruim, obviamente, para as altcoins, certo? Então, voltando aqui para o Ethereum, a gente observa que esse rompimento aqui do Ethereum, ele pode sim levar o Ethereum muito breve a buscar esse topo histórico lá de 2021, tá? E tranquilamente superá-lo, na minha opinião, tá? Porque o Ethereum vem ganhando muita força institucional, tá certo, pessoal? Muitos acreditam no Ethereum na casa dos seus 8 a 10 mil dólares. Na minha opinião, tem espaço sim para isso, né? Podemos dizer que, vamos lá, o Ethereum está se fortalecendo, se fortaleceu mesmo agora no ano 2025, tá? A partir de abril. Então o Ethereum estava muito para trás, né? Estava, vamos lá, decepcionando, era a decepção do ciclo. Porém, de repente a gente começou a ver uma mudança de postura dos investidores, principalmente investidores de longo prazo, investidores, né, institucionais, os multimilionários. Nesse período aqui, os multimilionários estavam se posicionando, continuaram comprando o Ethereum nessa consolidação aqui de maio até junho, tá certo? Então isso aqui sustentou, podemos dizer assim, essa movimentação contínua de alta. Ou seja, a tendência de alta de Ethereum, ela segue sendo respeitada e mantida, tá? Então, o Ethereum segue em tendência de alta forte, tá certo? Hoje podemos observar que esses níveis de preços, tá? Só um minutinho aqui, ó, dos seus 3.350 está sendo aqui uma boa região de suporte, seria sim uma baita oportunidade para quem está de fora. Agora resta saber, será que ele vai de fato retornar, né, nesses níveis aqui ou não? Pode ser que não. Pode ser que lá na frente os níveis de 3.800, que foi o topo recente, tá? Seja uma região importante de entrada, tá certo, pessoal? Então é aquilo que eu costumo sempre dizer, vamos trabalhar no dia a dia, esse negócio aí de previsão de mercado não funciona, é o que a gente vem, né, acompanhando, vendo, né, e de fato tendo prova que não funciona. Hoje, o dia a dia, ele consegue ser sim o melhor aliado, tá certo? Algo que eu quero trazer aqui para vocês é a dominância do Ethereum, tá? Frente ao Bitcoin. Então vamos começar aqui para o ETH/BTC, só um minutinho. Só um minuto. ETH Bitcoin. Bom, então observando a dominância do Ethereum, né, frente ao Bitcoin, note que desde que o Ethereum rompeu essa EMA de 200 lá no dia 13 de julho, ele começou a subir muito forte, tá? E quando a gente puxa mais para o passado aqui, podemos ver o seguinte, ó, que desde 2021 o Ethereum vem perdendo força perante ao Bitcoin. Porém, quem se posicionou no Ethereum nessa região de 3.400, aliás, 1.400, 2 mil dólares em Ethereum, pegou um fundo histórico, porque esse fundo foi similar ao fundo de agosto, né, até fevereiro de 2020, que durou de agosto de 2019 até fevereiro de 2020. E depois veio essa ascensão, tá, forte aqui de Ethereum, onde ele começou a subir de 2020 até 2021 sem parar. Então vimos aqui um aumento de 470%, tá, nessa dominância, podemos dizer assim, de Ethereum, tá, perante ao Bitcoin. E, né, quem pegou o Ethereum, né, nessa região hoje já está aí com um baita lucro. E, vamos lá, se o Ethereum continuar ganhando tração, né, o institucional continuar forte aqui para o mercado do Ethereum, eu acredito que ele tem tudo para buscar esse topo lá de 2021, tá certo, pessoal? O topo, eu falo, né, é em questão de dominância, então, ou seja, ele pode subir muito mais do que a gente espera. Já o topo local ali, o topo máximo, o ATH em 4.800, na minha opinião, isso ele bate muito fácil, tá certo, pessoal? Então, quando a gente observa que as altcoins estão ganhando força para, né, perante, né, o Bitcoin, note que o Total 2 ele está com um movimento até similar ao movimento do Ethereum, tá certo, pessoal? Então o Total 2 ele está com a capitalização do mercado incluída do Ethereum, tá certo? Aqui a gente observa que altcoins maiores como Ethereum, XRP e Solana continuam, né, firmes, se mantendo ok, tá certo? E, né, isso abre espaço sim para que esse mercado de altcoins possa entregar um baita resultado para a gente, tá certo? Bom, outro gráfico que chama atenção é o Total 3, que é o gráfico que exclui a capitalização do mercado do Ethereum, que ele também está acompanhando, né? Então a gente observa que aquelas altcoins menores, tá? Elas têm uma semana boa de alta, às vezes em um dia só devolve aquela alta,
Porém, existe uma estrutura, tá? Tem uma estrutura que está mantendo essas altcoins saudáveis, podemos dizer assim. Se a gente pegar aqui um altcoin, né, individual, como o caso aqui da Chainlink, tá? Só um minutinho. Olha só, desde que a Chainlink saiu dessa região aqui, ó, dos seus 11 dólares de junho, tá? Lá em junho, vamos projetar aqui quanto que o ativo já subiu, já se valorizou desde então, tá? Olha só, a Chainlink se valorizou 100% e está em uma tendência de alta clara, tá certo, pessoal? Hoje a gente tem aqui a região de 19 dólares, tá? 20 dólares, funcionando como suporte, e para que a Chainlink, né, possa continuar se beneficiando, se valorizando, ela não pode mais voltar abaixo desses níveis, tá? Dos seus 20 dólares, tá? Outro ativo que chama muita atenção relacionado aqui ao ecossistema do Ethereum, a Chainlink também funciona na rede do Ethereum, tá? É a Pendo. A Pendo vem fazendo essa consolidação aqui, tá? Na minha opinião, já é uma oportunidade, não dá para esperar muito aqui, tá? Porque o Ethereum está bombando, a Pendo está consolidando nessa região, tá? Se ela voltasse aqui na região de 4,90, 4,80, seria um presente, tá? Porém, às vezes você tem que assumir risco, não adianta, né, você esperar, porque o mercado vai embora e já era, tá? Muitas vezes acontece, não é nem fazendo FOMO, tá? A gente sabe como que é o FOMO do mercado. Meme coins também, pessoal, relacionado ao ecossistema do Ethereum, como a própria Mogcoin, pode se beneficiar muito, tá? Dessa explosão, dessa ascensão, podemos dizer assim. Hoje a gente tem aqui a Mog, é uma gema, podemos dizer assim, meme, tá? Na rede Ethereum. Hoje se encontra numa região boa, tá? Em uma região favorável. Temos também a Pepcoin, tá? Então é mais uma meme aqui do Ethereum e a gente observa que as memes ainda não estão naquela agressividade, naquele momento forte. Mas o que a gente viu acontecer lá no passado? A gente observou altcoins fortes, tá? Altcoins que têm fundamento, como a própria Chainlink, a Eve, a Pendle, Tia, Render, Ondo, ou seja, os principais ecossistemas, tá? Cripto, né, DeFi, esses ecossistemas avançaram, entregaram alta primeiro, e depois, quando, né, esses ativos já tinham esticado bem, aí a gente viu a corrida das memes. É aquela meme season, aquele momento que todas as memes começam a subir. E a gente observa agora, pessoal, todas as memes estão paradas. Vamos pegar memes aqui, ó, como a Flock, por exemplo, também, ó, meme antiga de mercado. Ó, tá parada. Vamos pegar aqui as memes da Solana agora, tá? A Flock, ela é da BNB e também da Ethereum, tá? Ó, o IF, tá? Meme da Solana, parada. A gente pega aqui a Bonk, tá? Vamos dar uma olhada nela. Ó, Bonk, parada também. Só a Pengu, né, que ela foi o principal destaque até agora, podemos dizer assim, em 2025, quando se fala de memes, tá? Que conseguiu aqui uma expansão e vem se mantendo, vem segurando, mas eu ainda avalio como região perigosa para entrar aqui na Pengu, tá certo, pessoal? Bom, agora eu quero comentar um pouco sobre essa visão desse analista de mercado, tá? Que acredita que as altcoins podem subir de 200 a 500%, tá? Com esse aumento, com esse movimento de alta do Ethereum, tá? Então vou passar uma visão completa para vocês. Imagine, né? Vamos pegar aqui uma moeda, né, que já, né, vamos lá, que já tem uma boa capitalização de mercado aqui na casa de 1 bi, como o caso da Pendle, tá? Então, se essa moeda fizer aqui 5x de valorização, pessoal, olha só que interessante, né? Então você pega aqui essa ascensão do Ethereum, tá? E vamos projetar isso aqui, tá? Uns 500% aqui na média, só para a gente ter uma noção. Olha só, né? Então é algo realmente muito forte, tá? Então estaríamos falando de Pendo aqui na casa de 34 dólares. Rui, é possível? Olha, sinceramente, eu acredito que é possível, tá? Porque quando você observa aqui o valor de mercado da Pendo, é um valor de mercado baixo, tá? É um valor de mercado de 940 milhões de dólares. Ela iria ali para casa dos 5 bi. Então, na minha opinião, tem sim potencial para isso. Porém, se uma Pendle dessa faz aqui 5 vezes, que seja, ou mais, tá? Imagina suas moedinhas pequenas com baixa captação de mercado, tá? Aí você tem ali o caso da Cook, tá? A XBT, você tem aquelas geminhas de meme, Miles, tal. Ou seja, eles podem sim, esse movimento poderia sim trazer uma forte explosão para o mercado, tá? Então, observando ainda o Alt Season Index, ele segue aqui no região de suporte, sinalizando o que, Rui? Que ainda há oportunidade
para olhar para essas altcoins. Rui, eu estaria assumindo risco se posicionando em altcoins? Com certeza, né? Qualquer, né, movimentação, qualquer entrada que você faz no mercado de renda variável, você está correndo risco. Então, obviamente, você tem que estar se posicionando, tá, nas regiões de suporte desses ativos para surfar aí, quem sabe, 1 mês, 2 meses bom de alta, tá? Foca nos ativos aqui do top 100, vai te dar uma tranquilidade maior, né? Quando você tiver um pouco mais de conhecimento, você já pode partir aqui para altcoins mais agressivas, arriscadas, tá? Top 200, top 300 e assim vai. E agora eu quero passar uma visão, tá? Sobre a visão, né? Sobre o entendimento desse analista de mercado que acredita que sim, que esse movimento vai trazer um forte pump para as altcoins, tá certo? Olha só, aumento de Ethereum sinaliza uma alta de 200 a 500% nas altcoins. A recente ascensão do Ether é o primeiro passo em direção a ganho significativo para altcoins, já que os traders mostram um apetite pelo risco, disse o trader de criptomoedas Michael van der Pulper. O Ethereum continua demonstrando força, sinalizando que as altcoins podem estar se preparando para um rally explosivo de até 500% já em outubro, segundo um analista de cripto. Olha só, então o que a gente observa, né, pessoal? Essa visão de que o mercado possa subir até outubro ou setembro ali com um corte nas taxas de juros, tá? Ela é meio que unânime. Todo mundo entende que até outubro, né, seria um prazo para o mercado começar a reagir com base, é claro, né, nos cortes das taxas de juros. É aquilo que eu sempre falo para vocês, não tem como a gente prever o futuro. Ah, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Não, mas você se basear com base, né, você ter uma noção com base em dados macroeconômicos de quando o mercado poderia agir, quando o mercado poderia, né, ter uma correção, isso é natural, tá certo, pessoal? O que não funciona é previsão, certo? Bom, então, é aquela história. Não necessariamente o mercado vai precisar que chegue em outubro para ele explodir, tá certo? Ele pode começar a subir antes, tá? Ou então depois. Mas o que a gente já está vendo agora nesse momento? O mercado já está subindo antes. Então, ele pode, a partir de agora, começar a precificar, tá? Aos poucos, vai segurando, estoura mais uma vez, vai segurando, estoura mais uma vez. E quando você for ver, as altcoins já entregou 100, 200, 300, 400, 500%. Não necessariamente elas vão entregar isso de uma só vez, assim, em uma semana, tá? Às vezes é ao longo dos meses. Então essa é a importância de você estar posicionado em bons ativos, ativos confiáveis, tá? Olha só, altcoins podem começar a subir até outubro. O cofundador da MN Trade Capital, Michel van der Poel, disse em uma postagem no X na quinta-feira que está all-in em altcoins, acrescentando que pode haver 200 a 500% a serem conquistados nos próximos 2 a 4 meses. Olha só, a movimentação recente do Ethereum é o primeiro passo em direção a um apetite maior pelo risco, disse ele. Então, aquela visão do passado, que toda vez quando o Bitcoin começava a ganhar tração, começava a ganhar força perante, aliás, o Ethereum começava a ganhar força perante o Bitcoin, a gente tinha a famosa alt-season, tá? E já mostrei para vocês que o indicador de alt-season já saiu daquele momento ali de bit-season, ele está aqui numa região, né, que ainda está mais forte para o Bitcoin, porém já existe ali um estímulo, tá, para que essa altcoin possa ocorrer. E hoje, né, o mercado de altcoins segue sim oferecendo oportunidade, na minha opinião. Segue em uma região de suporte, tá certo? Bom, olha só. A razão ETH-BTC, que mede a força relativa do Ethereum em relação ao Bitcoin, subiu 38,53% nos últimos 30 dias, de acordo com o TradingView. Muitos participantes do mercado veem a valorização do Ether como um indicador-chave para os próximos rallies das altcoins, sinalizando uma mudança no apetite dos investidores em direção a ativos maior de risco em relação, né, ao Bitcoin. Então foi basicamente esse gráfico aqui que eu trouxe para vocês, tá? Desde maio, na verdade, finalzinho ali de abril, né, a valorização ela vem sendo bem expressiva, tá? Para o indicador, tá? Ethereum barra Bitcoin, tá certo, pessoal? Olha só, Ether pode contrariar a tendência fraca do terceiro trimestre. Então aqui é algo que foi discutido, porque historicamente esse terceiro trimestre ele é fraco, tá, pessoal? É julho, agosto, setembro. O mercado ele acaba esfriando. Isso aí é cíclico, tá? Todas as vezes, não só Ethereum, Bitcoin, tá? Muitos ativos, tá? Renda variável, tá? Ações americanas, certo?
eles acabam frustrando aquela movimentação ali nesses meses de agosto, setembro, tá? Então isso aqui já seria uma visão a ser observada, né? E é isso aqui que inclusive muitos traders do lado pessimista estão levando em consideração, estão se apoiando nisso. Olha, o terceiro trimestre é ruim, tá? Olha só, o trader Ash Crypto alertou para não ignorar o histórico desempenho fraco do Ether nesse período do ano, destacando que agosto e setembro são geralmente meses de baixa para cripto. Então eu estaria cauteloso, né, cautelosamente otimista. O terceiro trimestre tem sido historicamente o do pior desempenho do Ether todos os anos desde 2016, com retorno médio de apenas 6,48% segundo o CoinGlass. Então, pessoal, o que a gente observa aqui? Mesmo o terceiro trimestre sendo, né, fraco, né, podemos dizer assim, é aquela história que a gente vem observando. O Ethereum ele passou anos, tá, muito fraco, tá, sem conseguir entregar resultado. E hoje, né, a postura dos investidores, tá, institucionais está diferente no Ethereum. A mesma coisa é discutido no Bitcoin, tá? Que olha, Bitcoin, né, naturalmente no terceiro trimestre não sobe. Porém, quando a gente viu que o institucional começou a entrar através dos seus ETFs, a história mudou, tá? Então hoje o Ethereum já tem o seu ETF, já tem uma entrada massiva desses investidores institucionais. Não necessariamente, pessoal, o Ethereum precisaria cair porque o terceiro trimestre é fraco. Ele pode simplesmente subir, como ele está fazendo agora já, segurar um pouco, tá? Quem sabe aí 15 dias, sobe mais um pouco. Nesse caso ele está subindo, tá? Ele segurou aqui, ó, tá? Finalzinho de julho até início de agosto, tá? Dia 7, dia 8 de agosto, já expandiu mais uma vez. Então, o que está mais aparentando que vai acontecer, na minha opinião, vai ser isso. Vai ser essa precificação lenta, tá? O mercado acumula, lateraliza, todo mundo fica paciente, de repente vem aquela ascensão, aquela explosão, tá certo, pessoal? Então, hoje, na minha opinião, segue sendo sim um dia que, né, deu oportunidade em várias altcoins, tá certo? Muitos analistas, já do lado otimista, acreditam que o Ethereum pode sim buscar nível de 12 mil dólares, Bitcoin pode buscar os níveis de 150 mil dólares, tá? São alvos de FIBO, é aquilo que a gente vem sempre trazendo aqui para vocês, tá? São alvos matematicamente, né, possíveis para o Bitcoin. E claro, com essa mudança nas leis, tá? Os Estados Unidos avançando muito ali na regulamentação das cripto, tá? Vamos lá, presença institucional no mercado, tudo isso vem fortalecendo a ideia da gente ver Bitcoin logo nos níveis de 140 mil dólares, 145 mil, tá certo, pessoal? São alvos prováveis, seria aqui o alvo 100% dessa pernada do Bitcoin. E já olhando aqui para o alvo 100% do Ethereum, tá? Vamos puxar aqui o alvo 100% do ETH, só um minutinho. Olha só, show de bola. Então é o seguinte, ó. O alvo do Ethereum com base nessa movimentação recente, tá? Vamos puxar uma FIBO, uma extensão de FIBO aqui, só um minuto. Com base no último fundo e também fundo de correção. Olha só. Então teríamos um alvo aqui na casa dos seus 5.200 dólares para o Ethereum, para que depois ele pudesse de fato fazer uma correção. Essa correção poderia ser aqui na casa dos seus 4.500, tá? Ou uma correção mais branda, mais suave, 4.800 para continuar subindo. Agora, se o mercado, depois disso, né, quisesse de fato, né, deu uma esfriada, podemos dizer assim. Então, estaríamos falando de um provável alvo aqui para o Ethereum na casa dos níveis de preços de 4 mil dólares, tá? Quem sabe até esses 3.900, que é esse último topo aqui, tá? Do Ethereum. Então, pessoal, o mercado segue muito forte, tá? O Ethereum vem sendo aí o cabeça, né, das altcoins. Tem muita coisa boa, né? A XRP ali tá subindo, né? Solana conseguindo segurar muito bem a tendência, mas sem dúvida o Ethereum segue sendo aí esse líder, né? E quem sabe a partir deles podemos ver o start da alt-season. Mas claro, quero saber a sua opinião. Você acredita que até o mês de outubro já teremos vivenciado a alt-season? Deixa aí nos comentários, que é claro, eu quero saber a sua opinião. Então, até a próxima. Valeu, pessoal. Grande abraço.